Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. O estresse entre policiais e bombeiros, o estresse na atividade dos militares, seria a causa de comportamentos alterados, extremados, ocorridos recentemente? Nos últimos dias, em Joinville, um policial militar disparou tiros próximo a crianças e ficou sem roupa, tirou a farda na frente delas. Na Grande Florianópolis, um bombeiro se envolveu numa briga de trânsito, em confusão, e teve discussões com outros policiais. Até em prazo de uma semana, esse bombeiro se envolveu em duas confusões. Numa delas, partiu com uma motosserra para cima de uma pessoa, inclusive agredindo essa pessoa, que ficou bem machucada. Estes foram casos isolados ou esses profissionais estão mais suscetíveis a problemas de estresse devido à pressão do dia a dia e à falta de condições de trabalho, talvez a baixa remuneração. Enfim, esse é o ponto de partida do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Hoje nós estamos na companhia do médico psiquiatra que atua na Polícia Militar de Santa Catarina, Dr. Marcos de Noronha. Também o programa recebe o professor do Departamento de Saúde Pública na Universidade Federal de Santa Catarina, também médico psiquiatra, professor Dr. Walter Ferreira de Oliveira. O programa conta com a companhia do capitão Darlan Novaes de Queiroz, que é psicólogo e coordenador do Programa de Gerenciamento do Estresse na Polícia Militar de Santa Catarina. E também está aqui conosco o sargento J. Costa, que é vice-presidente da PRASC, a Associação dos Praças da Polícia Militar. Muito obrigado pela atenção de todos, pela presença aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Você em casa participa do programa, do debate, no telefone 3216-2828. Também estamos no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no twitter.com/conversastvcom. E nós estamos no ar em nome de Firenze Business Park. Lotes comerciais, industriais e de serviços. Queiristop, experimente melhor, experimente Queiristop no Beira Mar Shopping. Residencial Mariá em Campinas, mais um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa, novo Uno, novo tudo, venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. E Senge, em defesa do profissional sempre. Bom, antes do debate começar, é importante que a gente esclareça o seguinte. O trabalho que faz a Polícia Militar, o trabalho que faz o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina está acima desses casos isolados, né? A boa prestação de serviço dessas duas instituições históricas aqui no nosso estado, a relevância desse serviço está acima desses casos isolados. É maior do que esses casos isolados, embora esses casos, a meu juízo, sejam problemáticos e talvez um sinal de que algo ruim está acontecendo ou de que algo precisa ser feito para tentar conter esse tipo de explosão, esse tipo de extravasamento das emoções e do comportamento numa atividade tão importante para a sociedade catarinense. Nós estamos falando de exceções ou esses casos são cada vez mais comuns? Boa noite. Bom, boa noite, Igor. Boa noite, doutor Noronha, capitão Novaes, doutor Walter. Aproveitar para saudar todos os policiais e bombeiros militares, que com certeza também estão nos assistindo hoje. Mas dizer o seguinte, companheiro Renato Igor, isso não é um caso isolado. Isso tem acontecido e com certeza vai acontecer mais vezes. Até porque isso é reflexo da política adotada pelos governos anteriores, principalmente o governo anterior. Ou seja, onde priorizou uma determinada categoria. Qual categoria? Eu diria que ele priorizou os oficiais, justamente para nos atingir os praças que estavam lá cobrando uma lei. Mas eu não quero... A lei do aumento salarial. A lei do aumento salarial. Agora sim, o grande problema é, nós estamos com uma carga horária mais do que dupla, né? Os companheiros têm trabalhado, por exemplo, ele cumpre uma carga horária normal, cumpre as escalas deles, cumpre uma outra escala que é de 40 horas, ele tem que fazer mais 40 horas, que é para poder ganhar hora extra, que é quase metade do salário dele, se ele não fizer. E ele conta com isso, portanto? Né? Sim, com certeza, faz parte do salário. E ainda vai ter, quando sai dessa
essa carga horária tripla, ele ainda vai fazer o bico, que é para poder complementar o salário dele. Ou seja, ele precisa ter um salário justo e digno. Quase todo policial faz bico ou não? Eu diria que hoje mais de 90% faz o bico. Mais de 90% faz o bico justamente para complementar o salário. E o pior disso tudo, esses companheiros ainda estão, eles cumprem toda aquela carga horária, né? E ainda vão para o bico. E assim, em muitos municípios, eles têm que voltar no segundo dia de trabalho, no segundo dia de folga, para poder fazer uma outra carga horária. Que na verdade a folga não foi folga, foi o bico, né? Exatamente. Não tem folga. A maioria dos nossos... Aí tem uma hora que explode, né? Sim, com certeza. O estresse é grande, assim. Eu diria que, eu já disse no outro programa, que é um estupim. Ou seja, porque esse companheiro... Se os senhores têm uma ideia, nós temos hoje menos da metade dos policiais e bombeiros militares necessários para fazer segurança pública em Santa Catarina. Sim, sim. Ou seja, então eles estão sendo, eu até dizia anteriormente numa conversa, esse companheiro de Joinville, por exemplo, ele foi transferido para trabalhar num outro setor. E é possível, não quero aqui fazer uma crítica ao comandante, pela necessidade, esse companheiro foi escalado justamente pela necessidade de se dar uma resposta para a sociedade. Porque não tem efetivo. Ou seja, nós não temos efetivo, não temos salário, o salário é ruim. Ele tem que fazer o bico para poder comportar isso, para poder garantir, né, garantir a sustentabilidade na família e ainda mais. Não, já temos bons elementos aqui, né, para o nosso debate. Aqui, não, o senhor falou aqui, olha, acho que já tem coisa suficiente. Né? Renato. O debate está livre aqui, mas porque eu quero saber a opinião dos nossos especialistas, da Polícia Militar também. Porque nós estamos falando de coisa bastante séria, né? Mas é séria a situação. E de elementos, doutor Walter, bem fortes, como por exemplo, carga horária excessiva desgasta. Salário é o determinante? Eu quero saber a opinião de vocês. Cidadão, quando começa a faltar dinheiro em casa, para a saúde da família, para garantir aquelas necessidades básicas do lar, enfim... A possibilidade, imagino, de fazer uma besteira é maior, né? Quando a gente tem algum problema financeiro, imagino que a possibilidade, a chance, a probabilidade de fazer uma besteira, quando o dinheiro é curto, imagino que seja maior. E a falta de efetivo que faz o trabalhador trabalhar mais, né? Salário, e a questão do bico, que, puxa vida, o momento do descanso, o momento do lazer, ele está trabalhando e não descansando. E aí, nesse caldo todo aí, como é que o senhor analisa essas explosões, que são exceções, vamos deixar bem claro, no ambiente da Polícia Militar? Boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite, os companheiros de mesa, audiência. Olha, eu acho que a situação revela mais do que a Polícia Militar. Eu acho que ela revela o contexto da sociedade brasileira. Por quê? A Polícia Militar é um elemento extremamente importante dentro da sociedade. É um elemento de balanço da sociedade, um elemento que trabalha ainda mais hoje, no momento que nós vivemos no país, de grande violência, de grande estresse, de deficiência. A Polícia Militar, vamos nos lembrar, bombeiros também, cobrem outras deficiências além da segurança. Ela atende outras coisas também. Então teria que ser, dentro da sociedade, uma categoria extremamente privilegiada. Privilegiada, que eu digo, não é de privilégios no sentido vulgar. Privilegiada no sentido de ter bons programas para dar suporte a esse policial. De ter boas políticas para que não se chegue a casos extremos desses, porque isso já é esperado. Você tendo um trabalho competente e inteligente, você já terá problemas. Por quê? Porque o trabalho do policial é um trabalho extremamente estressante. Ele é estressante, tenso, né? Ao limite, é tenso. Claro, é o cara que está lidando com a morte diariamente. É o cara que com está... conflito, né? Com conflito, né? Muitas vezes. Né? Eu trabalhei com a Polícia Militar em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, e pude ver de perto isso aí. O policial militar é um cara que sai de manhã e não sabe se volta para casa à noite. Isso é uma coisa estressante já por definição. Não sabe se volta vivo, inclusive. Não sabe se volta vivo, não sabe se volta bem, se volta de qualquer jeito, né? Então você já tem que ter, por trás dessa corporação, você tem que ter um trabalho extremamente eficiente, extremamente competente. Você não pode ter furo. Se você tiver um trabalho extremamente competente, você já vai ter um excesso de problemas mais do que nos outros. Imagine se você não tiver. E aí o que o companheiro falou aqui,
nos deixa com a pulga atrás da orelha, do que está acontecendo lá dentro, né? Se você olhar para o caso, que é a exceção, mas que mostra, né, que é a janela por onde a gente está mergulhando, você vai ver que esse moço de Joinville já começa com essa informação do companheiro aqui, que ele foi transferido já para Joinville, já para não ir para a rua, né? Já para ir para fazer outra coisa. E botaram ele na rua. Então já tem uma coisa aí que é uma coisa estranha. Quer dizer, pô, como é que o sujeito... Depois nós temos algumas informações da imprensa, do que transpareceu, do que eu vi. Claro que a gente não pode saber de tudo que está acontecendo, mas tem um depoimento do médico psiquiatra dele, que tratava dele, de que ele estava sob medicação pesada. Ele não estava tomando tranquilizantezinho para dormir, ele estava tomando medicações antipsicóticas, medicações que se dá ele estava tomando risperidona, ele estava tomando lá um derivado da carbamazepina, ele estava tomando um outro tranquilizante. Isso é incapacitante? Não é que seja incapacitante, mas demonstra que o tratamento dele não era um tratamento simplesmente de uma pessoa que estava ali com um probleminha, ele tinha um problemão. Aí a questão é a seguinte, você não pode entrar naquela, não, esse cara não pode fazer nada, não. Mas será que uma pessoa que está sob essas condições dentro da corporação está tendo uma política e um atendimento adequado para que ele possa ser mantido? Essa é a grande questão. Até para colocá-lo numa atividade compatível com o quadro clínico dele, né? Colocar uma arma na mão de uma pessoa é uma responsabilidade social intensa. Sim. Né? Quando a sociedade pega uma arma, coloca na mão da pessoa e diz, olha, você pode ir para a rua lá com essa arma que você vai ter para sua defesa. Perfeito. Né? Então, a grande questão para mim é essa. Quer dizer, será que há um trabalho por trás disso, competente, inteligente, confiável, para entregar a arma para esse cara ir para a rua? Essa é uma questão interessante. Muito bem. Até a gente vai conhecer um trabalho que faz a Polícia Militar de Santa Catarina, capitão, porque o senhor está à frente de um projeto que é importante, né? O título do cargo do senhor é importante, né? O senhor coordena o Programa de Gerenciamento do Estresse na Polícia Militar de Santa Catarina. Capitão, como é que funciona isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em nome do Comandante-Geral da Polícia Militar, gostaria de cumprimentar todos os telespectadores, colegas da mesa. Bom, dentro da Polícia Militar, realmente há um acompanhamento, né? Respondendo até a preocupação do professor Walter, há um acompanhamento dos policiais militares que apresentam algum tipo de doença, seja física ou mental, através do nosso órgão pericial, que é a Junta Médica da Corporação, que é formada por 3 médicos da corporação, dentre esses 3 médicos, um psiquiatra. Então existe uma preocupação realmente da corporação em saber se esse policial que está sendo tratado, ele realmente apresenta condições de trabalhar dentro dessa profissão, que é uma profissão de risco, né, que está lidando diariamente com a possibilidade de morrer, com mortes alheias, com possibilidade de se lesionar, com violência, diferente, por exemplo, de um trabalhador que trabalha numa empresa elétrica, por exemplo, trabalha com eletricidade, que tem um risco de morte, além disso ainda tem a questão da violência, associada à violência. Um cidadão comum que passa por uma situação de violência já fica bastante impactado com a situação. E imagina um policial militar que tem que lidar diariamente, por mais que tenha treinamento, é um ser humano que tem limitações. Então a Polícia Militar, pensando nisso, criou o Programa de Gerenciamento de Estresse Profissional e Pós-Traumático, em que esse programa, junto com a Junta Médica, faz um acompanhamento dos policiais que apresentam algum tipo de doença mental. Além disso, principalmente trabalha no nível da prevenção, treinando os policiais a gerenciarem o próprio estresse. Quanto tempo tem esse trabalho que está sendo desenvolvido? O Programa de Gerenciamento de Estresse, o PROGESP, existe desde 1998. O treinamento em si tem sido realizado em todos os cursos de formação e aperfeiçoamento da corporação. Todos os policiais que entram e já estão na corporação passam por um treinamento de gerenciamento de estresse desde 2002. Então, estamos há quase 10 anos. É um trabalho continuado esse. Continuado, não é um projeto, né? Todo é um mundo programa passa por ele, continuado. todo policial passa por ele. Mas é um trabalho superficial, porque na tropa não existe.